Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre... O que vamos falar sobre hoje? Invest Florida está aqui, Invest em Flórida, já está assim. Quem aqui nunca esteve na Flórida? Só uma dúvida, eu queria acertar alguém que nunca esteve na Flórida, para eu saber que é a minha audiência aqui, que eu não quero ser redundante. Então, todo mundo aqui já esteve na Flórida, ótimo. Então vai facilitar muito mais meu trabalho hoje aqui. Quem não conhece Orlando? Quem não conhece Orlando? Todo mundo conhece Orlando. Quem não conhece Miami e região do Sul? Todo mundo conhece. Poxa, não, ótimo. Tem um público maravilhoso aqui. Então eu não vou precisar explicar muito, né? Pergunta por que Flórida, né? Não somente o brasileiro, mas o mundo todo hoje está olhando para a Flórida com muito bons olhos. Quando a gente pensa em investir em um estado, investir em um lugar, a gente procura ver realmente quais são os fatores econômicos que são favoráveis ou não, independente do negócio que você abra. Algumas pessoas estão pensando em termos de investimento em empresas, transferir empresas para os Estados Unidos, transferir negócios, ou mesmo, né, eu estava falando, né, com uma pessoa aqui, simplesmente comprar um imóvel barato para poder alugar. Existe retorno? Claro, né? Todo mundo quer morar na Flórida. Por quê? Não todo mundo, em termos, não só brasileiros, mas o americano em si busca a Flórida. A Flórida sempre foi o objetivo, o sonho de consumo dos americanos, tá? Só um pouquinho do meu passado. Meu pai é brasileiro, era, né, fazendo falecido, mas ele naturalizou-se americano antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, ele já era cidadão americano. Eu sou cidadão americano desde o nascimento, embora tenha nascido no Rio de Janeiro. Mas o sonho de consumo dos amigos de meu pai sempre foi aposentar. Meu pai trabalhou a vida dele toda em Nova York, meus amigos dele também, mas a aposentadoria, o foco era ir para onde? Para a Flórida. Mas isso não era coisa de brasileiro, é coisa do padrão mesmo. O sonho de todo mundo é ir para a Flórida. Então, hoje a Flórida, você vê, somente em termos de turismo, está falando de mais de 95 milhões de turistas. Isso é um dado de 2013, houve uma queda no movimento ultimamente, mas isso são fatos que realmente acontecem. Não precisa falar do clima, não precisa falar do calor. Quem já esteve lá sabe que a umidade é maravilhosa, similar a Belém, Manaus, o norte do país. Graças ao ar-condicionado a gente consegue sobreviver bem na Flórida. Então a gente está falando de um lugar que realmente é muito procurado. É o segundo estado mais visitado dos Estados Unidos, né? É o terceiro estado mais populoso dos Estados Unidos. População de quase 20 milhões de habitantes, entendeu? Nós temos aqui todos esses dados aí em termos de pessoa que mora nessas regiões. As regiões mais populosas é o sul da Flórida, que consiste nos 3 condados principais, que é o Miami-Dade, o Broward e Palm Beach County. Então as principais cidades é Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach, né? Cada um num condado diferente. Então é uma região extremamente populosa, a região sudeste, por dizer, da Flórida, né? Que eles chamam o Southeast Florida, mas é o South Florida que eles chamam. E a região central, que é Orlando, né? Orlando é a principal cidade do condado de Orange, mas tem 3 condados muito interconectados. Então o condado de Orange e Osceola, que fica mais ao sul, onde fica a cidade de Kissimmee, onde fica a maior parte das casas que a gente pode alugar por temporada nessa região. Então ali praticamente você anda num lugar que você não vê quando começa e acaba outra cidade, né? E tem um terceiro condado que não muito divulgado, que é o Lake County, do lado esquerdo, e mais acima Seminole, onde fica a região de Altamont Springs, fica Sanford. Tem um aeroporto, né? Geralmente uns voos charters do Brasil voam para o aeroporto de Sanford, lá em Orlando. Então é uma região muito populosa e muito próspera. E além disso, antes de Disney, mesmo é conhecida a região central da Flórida, é conhecida por causa disso aqui, né? Vocês sabem onde é que fica isso aqui, né? Cabo Canaveral, né? O Kennedy Space Center já foi desativado pela NASA, mas hoje em dia empresas particulares fazem seus lançamentos ainda. É uma região de alta tecnologia, e não só a região central da Flórida não vive só da economia do turismo, vive de outras economias também. Eu tenho 4 filhos, né? 2 deles já são formados em engenharia. Por quê, né? A área de tecnologia é o que prospera na Flórida, não somente na parte de mecânico, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, e tem um outro menor que está estudando engenharia aeroespacial. Por que será? Porque realmente está influenciado pelo ambiente lá, né? Não tem isso. Só minha filha que fugiu da regra, seguiu uma carreira vai ser trabalhar de saúde, né? Vai ser uma fisioterapeuta. Mas então a região da Flórida é o melhor ponto de investimento hoje se você olhar em termos de mundo, né? É um ponto assim espetacular. Eu não vou mais falar em termos de turismo, também já falei dessa questão dos aeroportos, segundo aeroporto mais movimentado, né? Em termos de exceção de um aeroporto na Flórida, perguntando do aeroporto de Orlando. E vocês calculam em termos de volume de passageiros, porque hoje você vê, sempre o Orlando nunca é uma escala, é um destino final. Você tem N voos hoje, destino final, dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, né? Virgin Atlantic Airlines
tem, pelo menos na época que eu estava lá, tinham 6 voos da Inglaterra para Orlando, 6 voos, não, desculpa, 4 voos da Inglaterra para Orlando, mais 2 de Miami, e uns ligando, uma era para Bristol, outro para Gatwick, né? Então fazia esses voos assim, né? E Emirates Airlines está voando. Também Emirates está voando para Orlando também. De Dubai para Miami. Para Miami também, para Orlando, né? Ok, Emirates Airlines está voando também. Então nós estamos realmente falando de, é um mercado, é uma coisa que agora o mundo árabe também está descobrindo a região da Flórida. Então, a gente fala um pouco de Flórida, fala de Orlando, fala de Miami, fala onde eu vou investir, eu não sei. A questão é a seguinte, isso aqui é um vídeo, poxa, eu tentar ver se eu consigo tocar esse vídeo aqui, rapaz. Estava no meu YouTube aqui, que interessante, você não viu nem nada, porque as pessoas falam de Orlando, isso eu consigo o link desse vídeo aqui primeiro. Ai. Cadê meu auxiliar técnico aqui? Eu pedi para vocês verem esse vídeo, falando, vocês não viram nem ainda o que está acontecendo, né, em Orlando. Deixa eu ver se consigo pegar o link desse vídeo. Não consigo. É um vídeo feito pela Câmara de Comércio de Orlando. Tá no YouTube, deixa eu tentar ver se depois a gente fala. Se não conseguir agora, vai no final. Mas tudo bem, vamos lá, depois a gente passa adiante nessa questão do vídeo aqui, vamos lá. Se eu não conseguir agora, acho que eu acabei com a minha apresentação aqui agora. Bom, agora travou. Agora travei e consegui travar a apresentação. Eu não posso projetar vídeo, não consegui. Bom, então o que a gente vai fazer? Está falando assim, porque a gente, no caso nós somos uma empresa da Flórida, nós temos licença para operar na Flórida. O que não quer dizer que nós não temos parcerias com outros estados também. Mas eu vejo do ponto de vista de alguém que optou por morar na Flórida. Eu, quando fui morar nos Estados Unidos em 86, né, para morar definitivamente lá, eu optei pela Flórida por essas razões que eu estou compartilhando com vocês. É um lugar realmente muito favorável, a proximidade do Brasil, o clima, a luz, o sol, tudo isso realmente é algo que realmente estimula e dá uma certa tranquilidade no tempo se você for investir em qualquer negócio lá, seja no imóvel, seja no negócio. Porque a tendência é sempre de crescimento. Os Estados Unidos migram para a Flórida. A costa leste toda migra para a Flórida. A Europa migra para a Flórida. América Latina, nem se falar, né? Brasil também. Então, qualquer coisa que você, hoje, eu vejo o seguinte, qualquer coisa que você investir lá, é algo que realmente faz sentido no ponto de vista de crescimento. Essa é a nossa visão, por isso nós vendemos Flórida. Semana passada eu estava vendo que o governador Rick Scott, o governador da Flórida, estava um pouco preocupado com a queda do fluxo de turismo no Brasil. E estava montando uma viagem aqui para o Brasil, tentando fazer alguns acordos com o pessoal aqui mesmo em São Paulo. E basicamente em São Paulo, que é onde vem o maior fluxo de turismo, vem aqui de São Paulo para a Flórida, e estava preocupado o que a gente podia fazer no ponto de vista estadual para facilitar a visita de brasileiros. Olha só a preocupação, né? Então, essa visão empresarial dos governos, inclusive, torna cada vez mais o investimento que façamos nesse estado uma coisa assim espetacular, tá bom? Por que Flórida? Porque para mim é o melhor destino hoje no mundo para poder se viver. Eu estou morando no Brasil já há alguns anos, eu estou voltando para a Flórida novamente a partir de maio. E eu falo isso com muita alegria porque é um lugar que realmente, como brasileiro, me sinto confortável, tá? Logicamente, eu estou falando, estou há muitos anos lá também, eu estou desde 86 nessas indas e vindas, mas os meus 4 filhos moram lá. Mas em compensação, eu digo o seguinte, não vou deixar de ser brasileiro, mas eu posso morar num lugar mais tranquilo e eu acho que realmente é isso que nós estamos oferecendo para vocês. E do ponto de vista de um brasileiro, eu digo, não vejo melhor lugar no mundo, pelo menos nos Estados Unidos, posso te dizer. Não conheço tão bem a Europa, conheço como turista, mas nunca morei na Europa, só passeei. E eu vejo que dentro dos Estados Unidos eu tive o privilégio de viajar por muitos lugares, mas para mim a Flórida ainda é o melhor destino, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Alguém quer perguntar? Que eu tenho outro assunto para falar sobre essa questão. E tem uma dúvida sobre isso? A gente trocou de palestra, né? Você já começou? Já comecei, já estou acabando. Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta sobre Flórida? Nenhuma pergunta? Temos assim incentivos fiscais para abertura de empresa, tem alguma coisa igual a gente tem aqui ou não? Pergunta boa. Se existe algum incentivo fiscal em termos de abertura de empresa? Eu digo o seguinte, o estado da Flórida é um estado que já é por si só um estado
barato para você abrir qualquer negócio. É um dos poucos estados americanos que não tem imposto estadual de renda. Muitos estados têm imposto de renda, além do federal, que é comum, mas alguns estados também cobram imposto estadual de renda. Logicamente, existem as compensações para receitas. O ICMS, o equivalente ao ICMS nosso, que é o Sales Tax, que eles chamam, né? Que geralmente eles computam depois da mercadoria ser colocada, é um dos mais baixos contando nos Estados Unidos. Alguns produtos que você pagaria sales tax em alguns locais, você não paga na Flórida. Então, existem muitos incentivos já pela própria natureza do estado em si. Se essa você respondeu a tua pergunta ou não em relação à Flórida. Foi, então. Que tipo de serviço que esse público está migrando para lá, está morando lá, e tem necessidade? A gente pensa também em abrir um negócio lá. Por exemplo, eu tenho oficina mecânica aqui em São Paulo. Não sei se lá tem muita cultura de faça você mesmo, se é melhor eu procurar um outro ramo totalmente diferente, se tem procura por determinados negócios ou não. Isso é uma boa pergunta, tá? Porque eu digo o seguinte, a indústria do serviço é a que mais cresce no mundo, se você pensar dessa maneira. Você falou, por exemplo, em oficina mecânica. Existe oficina mecânica lá? Sim. Existe toda uma operação, existe. Inclusive eu conheço algumas pessoas que são formadas nos Estados Unidos como técnico em oficina mecânica de automóveis, brasileiros, e estão vivendo uma vida bem confortável lá. O que abrir vai depender da tua vocação, vai depender daquilo que realmente... Eu digo, qualquer coisa que você pergunta, qualquer coisa que eu abrir lá vai funcionar? Como você pesquisa isso? Pois é uma boa pergunta. Nós temos dentro da Florida Connection uma assessoria de negócios também, entendeu? Nós temos uma pessoa que trabalha lá exclusivamente, algumas pessoas, mas temos o Jack, né, que trabalha nessa questão de negócios, que realmente ele pode assessorar você dependendo do seu perfil. Porque algumas pessoas já têm um projeto aqui, já tem um negócio aqui, e eu falei, posso abrir o meu negócio nos Estados Unidos? Depende. Vai depender muito. A pergunta é boa, que eu falo assim, porque não tem uma resposta sim ou não, ou beleza, você vai se dar bem lá. Existem alguns fatores que têm que ser considerados. Então, por exemplo, qual é a sua vocação profissional? Tem pessoas que mudam até de ramo quando vão para os Estados Unidos e fazem essa questão. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se foi satisfatória. Eu ainda não sei como que eu vou descobrir se vale a pena. Uma pergunta que você tem que fazer, o que eu faço aqui? Eu gosto do que eu faço aqui? Sim, ok. Então, como eu vou fazer esse negócio que eu gosto aqui funcionar lá? E aí que vai entrar o nosso pessoal de assessoria. Então, a gente pode te orientar, porque existem pessoas, e dentro da Florida Connection nós temos um departamento que é especializado nessa área de negócios, se você abre o seu próprio negócio. A gente falou de manhã um pouco disso. Você estava aqui de manhãzinho? Então, aí o que acontece? Não é... Você tem uma oficina mecânica aqui? Então, você quer abrir lá a oficina mecânica para ganhar dinheiro, para pegar visto, para que é? Então não dá para ter uma resposta. Você tem que sentar, tem que ver quanto que você precisa para viver, que tipo de oficinas que a gente tem lá. Existe um monte de oficina mecânica. Como o Wilson falou, estou cheio de gente que tem. Vários amigos brasileiros têm loja de carro, um monte de coisa. Só que a gente precisa ver se isso vai ser satisfatório. Então não é uma resposta simples. Você tem que sentar, pegar seu caso com um advogado de imigração e um advogado e um consultor de negócios e trabalhar junto para te dar essa resposta mais precisa, tá? Sem falar que essa área, né, mecânica, principalmente carros estrangeiros, sempre bem-vinda. Sim, mas o que ele tem que saber, por exemplo, aonde ele vai abrir, um lugar que não tenha concorrência, um lugar que tenha uma procura boa, entendeu? Mas isso é uma coisa que tem que ser estudada. Quem vai fazer esse estudo são Florida Connection, ou a gente trabalha junto com um parceiro como a gente tem a American Expert, depende do caso, mas sim, pode começar através da gente, a gente conversa com você e te dá as orientações, tá bom? Perguntar para ele, parece que ele está bem antenado com a Flórida. Eu ouvi falar que o estado da Flórida ele vem se tornando muito crescente na produção de etanol por cana-de-açúcar, ou não? Não sei se você tem essa informação. Porque na verdade os Estados Unidos é mais milho, certo? Ele tem uma área. A extensão da plantação de cana lá está bem crescente, ou não?
Não está crescente. Existe, mas ela não é bem limitada. E é na parte mais sul da Flórida. Nós temos lá a maior produção de laranja. Nós temos... Desculpa. Tem. Então, mas não é. Por isso que depende da região da Flórida, existe um tipo de plantação ou outra. Nós temos a Cutrale e a Citrosuco, que são as maiores produtoras de suco de laranja, são sediadas na Flórida, muito próximo de Orlando. E eles usam o Porto de Tampa como um dos portos de exportação do suco. Então tem uma agricultura forte de laranja lá. Tem tudo. A Spoleto está lá, a Girafas está lá, o Camarão está lá, o Capixaba acho que não. Comida italiana se fala. O italiano é o carro-chefe em muitos lugares, né? Então... Hoje em dia lá em Orlando e Miami você tem pizzaria brasileira, tem a Paola, né? Aquela pizzaria, tem pizzaria brasileira, tem churrascaria, tem o que você quiser. Tem o Jaba, é lá pertinho, dá para eu ir a pé do meu escritório. O que parece que não está funcionando bem é o inverso, né? Parece que a própria Red Lobster não está indo bem aqui. Fechou, parece que uma unidade. Aqui? E só tá com Nem sabia que tinha Red Lobster aqui. É engraçado, porque você vê aqui, por exemplo, perto de onde eu moro aqui, abriu uma Applebee, né? Nossa, fazem uma Applebee, lá é lixo. Ninguém vai comer no Applebee. É interessante como é Applebee aqui no Brasil não pegou ainda, não sei. Bom, pessoal, rapidamente, vou fazer a parceria aqui com a Rosana, que a gente está... Nós não somos, o que chamamos mortgage brokers, nós somos real estate brokers. Qual a diferença? O real estate broker é a pessoa que realmente faz a intermediação imobiliária. Intermediação, nós não vendemos imóvel, vendemos informações e ajudamos a intermediação. Nós vendemos, digamos assim, o nosso serviço. E nós precisamos de um outro profissional que é o mortgage broker. Mortgage, a melhor palavra para traduzir mortgage seria a hipoteca, né? E existe o agente hipotecário, que alguns bancos têm esses agentes hipotecários também. E outras pessoas trabalham independentemente como agentes hipotecários. Nós temos algumas pessoas, né, com quem trabalhamos, e a pessoa que não pôde estar aqui hoje, nós temos uma das parceiras com quem nós trabalhamos, e nós realmente temos a oportunidade de facilitar o trabalho, né? A Flávia é uma delas, ela não está aqui hoje, mas ela mandou a apresentação dela para nós. O que ela é? Ela é um mortgage banker, International Mortgage Banker. O que ela faz? Ela se especializou, dentre as coisas, ela tem a sua licença pelo Estado da Flórida, do Departamento de Finanças, é uma pessoa também licenciada, tem que passar por testes e uma verificação de, como chama, de background, como é que a gente chama isso? De antecedentes, coisa toda assim, uma pessoa extremamente investigada. Ela é consultora financeira, em termos, ela ajuda as pessoas a encontrar, dentre os muitos agentes financiadores, aqueles que mais se adaptam para os nossos clientes. Aí você pergunta, Wilson, que taxa de juros eu consigo? Eu falei, não, isso não é uma resposta simples, vai depender de muitos fatores. A gente pode dizer, varia de tanto a tanto. Depende muito se você é um residente nos Estados Unidos, logicamente você vai encontrar taxas mais favoráveis, desde que você preencha alguns requisitos. O mesmo se aplica também aos não residentes. Não importa se você é estrangeiro ou não, há uma grande diferença entre financiamento para pessoas que são residentes legais do país, nos Estados Unidos propriamente dito, e aqueles que não são residentes do país. Então, o que ela faz, o que nos ajuda, é uma das pessoas que nos ajuda muito, é em termos de conseguir financiamento para não residentes. Tem aqui um pouco do currículo dela, ela trabalha com muitos países, coisa e tal, mas em linhas gerais, o que nós queremos realmente, aqui que está as características de financiamentos que nós temos disponíveis, desde $100 mil até imóveis de $5 milhões. Tá? E, em geral, os financiamentos nos Estados Unidos, algumas opções, existem muitas opções de prazo de financiamento. O que o americano, o que o residente dos Estados Unidos, em média, pega são financiamentos de 30 anos, alguns pegam de 15 anos.
outros pegam financiamentos de um prazo mais curto ainda. Tudo depende da disponibilidade. Então, existem diversas opções. Atualmente, existem financiamentos que podem precisar somente de 25% de entrada. Ou seja, se o imóvel custa, um exemplo, $200 mil, 25% de 200 mil, $50 mil de entrada. Já dependendo da necessidade do mercado, isso pode subir para 30% ou 35%. Na mesma da América, nós tivemos já casos desses que houve uma época que nós precisávamos mais. Já vou responder a tua pergunta já. A segunda parte são juros fixos ou variáveis, que até 30 anos com taxas de juros que variam atualmente de 4% até 7,99% ao ano. Vai depender de quê? Aí, de novo, o tipo do imóvel, se é um imóvel novo, se é um imóvel já de uma revenda, o teu perfil também financeiro, todas essas coisas todas. Financiamento de imóveis para investimentos ou casa de férias. Existe, lógico, dependendo da finalidade do imóvel, existe um risco maior ou menor, e isso vai depender justamente de como vai ser aplicado a isso. Com que tipo de financiamento vai aplicar a você. Ou refinanciamentos, é muito comum. Houve uma época, muitos anos atrás, a taxa de juros de hipoteca subiu muito. Chegou um momento em que muitas pessoas optaram pelo refinanciamento dos imóveis para tomar vantagem de uma taxa de juros mais favorável. Isso aconteceu comigo nas primeiras casas que eu comprei lá. Eu peguei uma taxa de juros muito alta no início. Passando um tempo, minha situação financeira melhorou. Minha qualificação de crédito melhorou também. E eu pude refinanciar a uma taxa de juros inferior, pagando em menos tempo o imóvel que eu estava residindo. Então, tem essas possibilidades. Você tinha uma pergunta que eu talvez em relação a esse slide aqui? Quando você toma um financiamento, por exemplo, você dá 25 ou 30% em cash no teu imóvel e financia em 30 anos, tem algum limite de idade? Porque eu ouvi falar, às vezes o cara com 50, 60 anos, ele pode tomar 30 anos. Não tem limite nenhum. Não tem limite de idade, não. Uma pessoa com 60 anos, enfim, toma por 80, 85, 90. A gente tem uma expectativa de vida boa, realmente. Não tem limite de idade. Tem essa possibilidade. Coisa boa. Discriminação. Existe uma lei muito forte de discriminação contra a idade, essas coisas. Então você não pode discriminar baseado em idade. Mas o seguro de vida, então, quando você é obrigado a tomar, você tem que fazer o seguro de vida. Isso aí Não é obrigado. Não é obrigado tampouco. Não existe aquilo que nós temos na nossa parcela aqui de financiamento, que é o seguro quando a pessoa que financiou falece, ela quita o imóvel. Isso não existe lá. Por isso, quando eu comentei aquela hora sobre seguro de vida, porque é uma das formas que os nossos clientes encontram para não gerar problemas para os seus herdeiros, porque quem vai herdar a dívida são os seus filhos, entendeu? Os seus herdeiros. Então, você não tem limite de idade, mas você tem que ter a responsabilidade de não deixar problema para trás. Então, basicamente, a documentação é muito simples, né? Quer dizer, como eu falei, depende de cada caso. Essas são as documentações básicas. Dependendo do financiamento, vai precisar de mais informações. E essa é a cópia do seu passaporte e a cópia do seu visto, o seu visto de turista mesmo, desde que tenha nas páginas onde aparece a foto sua com seus dados e a cópia do seu visto também para saber que você está nos Estados Unidos. Uma carta do seu contador. O que é isso, né? Alguma dúvida quanto a isso? O que é a carta do contador? Alguma dúvida em relação a isso? Um contador dizendo que você tem condições, o seu imposto de renda, e 2 cartas de referência bancária. Isso só a instituição financeira na qual você mantém uma conta vai informar realmente, digamos assim, uma referência, quanto você tem de dinheiro, porque saber a origem do dinheiro. Você tem o dinheiro aqui mesmo? Para poder realmente ele apresentar, olha, a pessoa realmente tem condições, pode realmente financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. São documentos básicos. Em alguns casos, outras documentações são necessárias. Declaração de imposto de renda e mais. Pois não? Pois é, uma boa pergunta. Se tem um banco só, como é que ela começou a levar? Duas cartas de referência bancária. O Wilson está trabalhando aqui com a gente mais no Brasil, estou impondo ele para voltar agora.
Então, os sofrimentos que a gente passa, às vezes não está tão prático de explicar, mas realmente existem outros documentos de cartas que eles podem pedir. Por exemplo, se você tem um carro financiado, você pode pedir para a sua financiadora. Ou se você... um cartão de crédito. Cartão de crédito. Você pode... Isso que a especialidade deles tem, entendeu? Eles sabem como contornar essas limitações às vezes. Mas é alguma coisa que tem que ser já sempre. Obrigado. Porque, por exemplo, eu tenho um carro financiado pelo próprio banco onde eu tenho conta. Mas São duas transações financeiras, não? É mesmo? Às vezes não são. Por isso que tem que sentar e conversar com você. É. Na verdade, desculpa interromper, é que o negócio é o seguinte, existem alternativas para quase tudo, tá? Então, o que pode acontecer é que se você sai do padrão, também a gente encontra bancos que financiam, mas provavelmente eles vão exigir uma entrada maior, vão ter um juros maior e exigir menos documento. Isso é possível. O papel de uma pessoa como a Flávia, que trabalha conosco, é que ela tem relacionamento com vários bancos que fazem empréstimos para estrangeiros com soluções diferenciadas de acordo com a pessoa que vai pegar o empréstimo. Eu sempre falo que existem 3 fatores que vão determinar qual é a solução ideal para você. É o imóvel em si, a localização, o tipo de imóvel. Tem imóvel que o banco não financia, tá? Por exemplo, condo hotel, que é o equivalente ao flat aqui. Na região de Orlando, nenhum banco financia. Na região de Miami, um ou outro financia se você der 50% de entrada. Então, tudo varia. Como é que a gente que trabalha com isso no dia a dia, eu mais ou menos sei quais são as possibilidades, mas a gente precisa de pessoas como ela, que esse programa, ele muda o tempo inteiro. Entendeu? Então, por exemplo, nós estamos agora representando o projeto do Somerville. Vocês viram que a Andrea falou, né? São townhomes de casa de férias. O Banco do Brasil, o BB Américas, lá ele está com um programa para financiar conosco esse imóvel, mas você tem que dar uma entrada bem maior. Então, varia com o imóvel em si, varia com os tipos de programas que o banco quer oferecer e o que ele acha que é risco ou não é risco, e a pessoa. Então, são 3 fatores para poder determinar, entendeu? Essa preocupação que eu tenho, por exemplo, há 20 anos numa mesma instituição. Eu já tive vários problemas assim, não é a primeira vez. E existe também a questão, por exemplo, eles têm uma carta modelo para provar que o gerente do banco tem que dar. Tem que sair com aquelas palavras. Aí você chega no gerente do Banco Itaú, ele fala, não posso escrever assim, só posso escrever se for assado. O banco lá não aceita. Aí é uma briga danada. Aí tem cliente que vai falar assim, você vai fazer? Ele vai e faz. E tem outros clientes que não conseguem isso. Então eu já presenciei de tudo. Podendo pagar à vista é a melhor coisa que tem. Mas se não puder, e uma coisa que eu vou aproveitar aqui, já que eu estou com o microfone na mão, é dizer o seguinte, há uma impressão, muitas vezes, dos nossos clientes, que existe uma perseguição. Porque eu sou brasileiro, porque esse banco é um chato, que ele fica pedindo 1000 vezes a mesma coisa. Mas não é isso. Para vocês terem uma ideia, o financiamento para americanos está muito mais rígido. Depois do que aconteceu, daquela quebração total, por causa de tantas fraudes, o nível de exigência aumentou muito. Então, se você não tiver um crédito bom, se você não puder seguir aquelas regras, lá o americano não está conseguindo mesmo. Então, por isso que o mercado de investidor que compra imóveis para alugar ainda está bastante aquecido, porque o americano não consegue ainda comprar o seu próprio imóvel, tá? Porque ele está quebrado, está com crédito ruim do final da época de crise ainda. No caso dos estrangeiros, a gente tem soluções maravilhosas. Se você é uma pessoa extremamente organizada, com o seu imposto de renda bacana, tudo declaradinho, você paga menos, dá menos entrada, paga menos juros, às vezes consegue até 30 anos fixos, às vezes não. E se você é também e os brasileiros, na maioria da minha experiência, não é organizado, não declara, ele é pobre de maré de si,
É um miserável, coitado. Tudo está em nome da companhia. Mas ele, né, quer comprar a casa, tá. Aí tem as soluções onde você vai ter que dar uma entrada maior, vai pagar um juros maior. E muitas pessoas às vezes optam até pelo que e a Flávia mesmo já me salvou de alguns negócios em que eu tinha prazo para fechar, senão o meu cliente ia perder o depósito na construtora, não conseguia aprovar, e a gente fez o que a gente chama de hard money, que seria empréstimo privado, um fundo, que então é com juros bem acima do mercado, mas aprova rápido, com poucos comprovantes. E depois o meu cliente refinanciou com uma taxa de juros melhor, com o banco. Então, tem de tudo, entendeu? A gente tem várias soluções. Complementando o que a Rosana falou, justamente isso que eu falei. Às vezes as condições no momento não são tão favoráveis, mas depois sempre existe a possibilidade de refinanciamento com prazo maior. É importante, às vezes, não perder a oportunidade, como ela falou, de um negócio. Alguma solução nós vamos encontrar, porque nós temos interesse em vender. Nós não recebemos nada enquanto não vendermos. É essa a questão. Então nós vamos buscar todas as soluções possíveis e disponíveis para que você possa fechar seu negócio no financiamento, né? Então, mais uma coisa que ela pede é o extrato bancário dos últimos 2 meses, comprovar se tem reserva suficiente para cumprir com os pagamentos do empréstimo durante os próximos 24 meses. Ou seja, o que é isso, né? Você tem que provar que você tem 2 anos de prestação disponível, não é isso, Rosana? Como faz a questão, né? Que tem que ter o dinheiro lá já disponível. Poxa, mas se eu tenho esse dinheiro não preciso financiar? Não, estamos falando de financiamento de 30 anos, né? Então estamos falando isso. E logicamente, se você tem a sua empresa, o seu cartão de visita, comprovante de residência, documentos que são comuns à questão em qualquer financiamento aqui no Brasil. Eu acredito que isso peça muito mais papéis. Aqui pedem aqueles certidões de 200 mil cartórios, na pedem aqui no Brasil, isso, né? Aquela história toda lá não precisa. Mas esses documentos, como ela falou, o americano em si, meu filho comprou uma casa ano passado, um dos meus filhos comprou uma casa ano passado, e veja só, eu ajudando, sou broker, nós pegamos pedimos auxílio a uma pessoa que está especializada em americano, né? Meu filho nasceu nos Estados Unidos, americano, tem todas as coisas lá, e quando eu pensei que tivesse tudo certo, né, a gente estava fluindo bem, no último momento, na 1/10 hora, ele não pôde fechar porque como chamamos, exatamente, ZNN. Aquele que faz a aprovação final, o não officer, depois o underwriter, né? Como é que é underwriting? O que é? Você o financiamento? Não. O financiamento é feito por uma agência, mas existe uma pessoa que garante, no caso, seria uma outra instituição financeira maior que fez uma exigência além daquilo que ela estava acostumada. E essa é uma profissional experiente, mas na 1/10 hora eles mudaram a regra e pediram mais documentações, mais coisas. Então, ele fechou a casa, mas atrasou quase que 2 semanas para o fechamento, porque teve que provar certas coisas. Então, nós queremos fechar rápido, mas às vezes acontece circunstância e às vezes numa apresentação dessa, poxa, você está sendo botando dificuldades. Nós vamos ter alguns desafios, podemos ter, mas nós estamos lá justamente, fora do Connection, para poder tornar a vida de vocês mais suave possível. E como a Rosana falou, não é preconceito, discriminação contra não residentes. Acontecem. E hoje, como ela falou, depois da quebra da bolha imobiliária, apertaram muito mais as exigências em termos de financiamento, né? Mas não quer dizer que nós não podemos financiar para não residentes, né? É isso que eu queria colocar. Você quer falar uma coisa mais sobre isso? Tá. Eu queria falar o seguinte, hoje, porque muitas pessoas me perguntam, agora que o dólar aumentou, o que aconteceu? As pessoas pararam de comprar, tal? Não pararam de comprar, só mudou a modalidade. Eu falei, se comprar à vista é melhor. Hoje o que as pessoas estão fazendo é financiando. Então aumentou muito o número de financiamentos e por isso que eu acho que isso é um tema muito importante, saber que existe essa disponibilidade, mas que é muito importante conhecer de antemão os desafios que você vai ter, né? A primeira coisa e eu acompanho pessoas como a Flávia numa primeira entrevista, porque como eu vivencio isso com bancos diferentes, com empresas diferentes, com tipos de clientes diferentes, eu já passei por todo tipo de experiência que você pode imaginar. Então, eu até, às vezes, faço as perguntas antecipadamente para poder ouvir a resposta do especialista. Por exemplo,
Primeira coisa, não pode esconder nada, porque o banco descobre. Perguntas que se alguns bancos só financiam um imóvel. Se você já tem outro imóvel nos Estados Unidos, mesmo que quitado, às vezes ele não financia. Porque ele vai encarar que é um risco, ou sei lá o quê. Alguns bancos financiam 2, 3 imóveis. Então, esse tipo de informação, se você já tem imóvel nos Estados Unidos, quantos imóveis você tem? Se está em nome de pessoa física ou jurídica, não importa, ele descobre. Então, você tem que dar essa informação, porque eu já tive casos de estar no finalzinho, vai esse bendito underwriter e descobre o negócio e mela toda a situação. Porque o primeiro contato do banco que você vai ter é com uma pessoa, que no caso a Flávia faz esse papel, chamado Loan Officer. É a pessoa que vai reunir a tua história, reunir os seus documentos, preparar e ver se faz sentido. Né? Porque às vezes o cara... Isso acontece isso toda hora. Aparece um balanço da empresa que não bate com as saídas, com as retiradas que aquele sócio teve. Aí ele não deixa passar. Então ele deixa tudo redondinho. Por isso que às vezes ele é chato, eu preciso mais desse documento e mais desse documento. A gente fala dos documentos básicos. E depois ele vai pedindo as complementações para montar um dossiê que faz sentido para mandar para o underwriter, que é o que vai fazer a aprovação final. E ele pode assim mesmo pedir outras coisas. Então, algumas coisas importantes. Você tem que ter o track, o track do dinheiro. O caminho, né, deles. Então você vai fazer uma compra de uma casa, origem. E você vai fazer essa compra, por exemplo, numa construtora. A casa vai levar 6 meses para construir, né? Você fez o contrato, você estava com dinheiro, você estava lá de férias, você tinha $5.000, você deu em cash. Já bagunça a cabeça deles. Já é uma confusão total. Então, abre a conta no banco, deposita a conta no banco, o dinheiro na conta, depois você faz uma transferência. Eles não aceitam cheque mais, é tudo eletrônico, tá? Outros cuidados que você tem que ter. Você vai ter essa construção, 6 meses de construção, eles vão pedir todos esses documentos inicialmente e falar, tá legal, eu vou te pré-aprovar. Passou 6 meses, ele vai ver se você ainda está empregado, se você ainda está com aquele dinheiro que você mostrou no primeiro mês que você tinha, ele vai pedir de novo. Aí o pessoal, mas ele está pedindo de novo. Porque ele quer ver o acompanhamento. Só que o cliente fica irritado e a gente fica no meio do campo. Então, a gente não é irritante. É assim o processo. Então, a gente tem que, como profissional, antecipar o máximo do desconforto que vai existir durante o processo para depois você relaxar. Você pode fazer financiamento em nome da LLC ou da corporation, do que você tiver. Então, o pessoal fala, mas como assim? A empresa acabei de abrir, ele já vai ter crédito? Quem vai ter o crédito é a pessoa física dona da propriedade. Tudo vai ser baseado na história financeira do investidor aqui, tá? Mas pode também ser feito em nome de empresa, que é outra das dúvidas que as pessoas têm. Então, tendo esses cuidados com antecedência, tomando esses devidos precauções, acaba acontecendo e dando certo. A gente, como profissional, tem que controlar as datas muito bem feitas, data de depósito. Se caso você não for aprovado no financiamento, qual é a cláusula que te protege? Você perde o seu depósito ou não? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, entender? De ter um contrato bem feito, para você não correr o risco de perder o seu depósito. Isso tudo são coisas que nós agregamos de conhecimento para proteger, né, qualquer risco que o nosso cliente possa ter. Mas é um processo possível e tem ajudado muito os nossos investidores. Inclusive, muitos que compram para investimento e que põem o imóvel para alugar depois, normalmente conseguem pagar a prestação e as despesas com o imóvel para manter esse imóvel no exterior com o aluguel e pagar a prestação. E, na verdade, você teve um desembolso menor, você acaba tendo um resultado de investimento maior, um retorno maior. Nós financiamos comercial, acho que propriedades comerciais. Propriedades comerciais existem alguns limites
de valores de financiamento, geralmente é 417 mil, e aí a gente chama de jumbo loans, tem outros tipos de empréstimo que dá para fazer combinado, mas são coisas assim mais complicadas que não é não é o caso de falar agora. Mas outra coisa muito importante é você, por exemplo, comprou uma casa nova, e é uma casa residencial que você tem a opção de ir, como o Fernando falou, num design center, um lugar que você escolhe todos os upgrades que você quiser fazer, tomar muito cuidado de nunca passar de, no máximo, estourando 15% do valor original da casa. O ideal é 10%. Porque o banco vai mandar um avaliador fazer uma avaliação daquele imóvel que está sendo feito financiamento para ver se ele vale aquilo mesmo que está dito no contrato. E se você exagera, né, nos acréscimos que você faz de acabamentos e tudo mais, muitas vezes não é incorporado como valor no imóvel. É uma outra coisa que o brasileiro não entende. Ele fala, mas pô, eu gastei 100 mil e não está valendo 100 mil a mais. Não está, porque não é assim que funciona, né? Você tem outras coisas que são consideradas na hora de fazer uma avaliação. Isso tudo são cuidados que a gente tem que ter. Então, o nosso cliente, a gente não deixa, a não ser que eu faça ele assinar um papel dizendo que ele sabe que vai correr o risco de avaliação ser menor e que ele, na hora do fechamento, vai ter que pagar a diferença, tá? Para poder fazer o fechamento do imóvel. Alguma pergunta? Em relação ao financiamento, em relação à taxa do financiamento, ao valor de entrada, vale muito mais a pena já estar com visto E2, por exemplo, para ter uma taxa melhor? Não faz a menor diferença. O que vai fazer diferença é o histórico de crédito que você tem. Não. O E2 mais residente? Mas não importa. Se você, eu nasci nos Estados Unidos. Por acaso. Por acaso do destino. Não, mas é verdade. Meu pai, ele foi estudar o mestrado e doutorado dele em Stanford e eu nasci. Aí com 1 ano eu vim para o Brasil, cresci aqui. Quando eu falei, vou embora, eu nasci lá. Eu tenho meu Social Security desde que eu nasci. E não tinha 0 de crédito, histórico nenhum. Né? Porque eu nunca tinha comprado nada lá, não tinha mostrado ser uma boa pagadora. Então, isso não faz a menor diferença. Só que isso começa quando você... não quando abre uma conta. Quando você... o histórico começa depois de 2 anos de história de pagamento bem feito. De história de que você não deve, de história que você mostra que você ganha e gasta só o necessário. Existem todas umas contas que eles fazem. Você não pode comprometer mais do que 40% do que você ganha com uma prestação de uma casa e com outras coisas. Hã? Eu fico, né? O FICO, exatamente. Trabalhador. No extrato chega todo mês, aí... Quanto que você tem de ponto? Estou fazendo história financeira desde 2013. Ah, que legal. Você accounts lá e tudo, então você tem movimentado, fazendo tudo, tem tudo por internet. Quando o cliente muda para os Estados Unidos, a gente ensina que no Brasil chega 30 mil cash num carro. Não compra nada em cash lá, senão você não vai conseguir fazer seu histórico de crédito. Você tem que dever para e ser um bom pagador para mostrar que você... diferente daqui. Aqui você tem que mostrar que você tem outra coisa. Tem gente aqui que vive de renda. Tem um monte de imóvel alugado. Vai pedir empréstimo para o banco para comprar um imóvel, eles não dão. Para eles é considerado risco e não segurança. Mas eu vivo de renda, tenho um monte de imóvel alugado. Ok, se tudo desalugar, como é que você vai fazer para pagar? Todos aqueles, o seu imposto predial de lá, o condomínio de lá e os daqui. Então, não serve. Eu preparo o meu cliente antes. Você tem outra fonte de renda? Tem. Então você fala que você tem essa, mas que você também tem essa outra. Entendeu? Ah, mas eu não faço nenhuma retirada. Então começa a fazer. Conversa com o seu contador e mostra que você tem, senão não vai funcionar. Então a gente tem que estar preparando o cliente para tudo isso. Outra pergunta? Conseguir um green card. Que tem? Você tem que financiar. Não. Não. Brincar, primeiro jeito mais fácil é nascendo. Eu fui felizarda. Segundo é casando com um americano. Não precisei disso. 6 meses eu não vi, mas o que acontece é o seguinte: eu tenho uma administradora separada da Florida Connection
chama Welcome Home, e a gente administra os imóveis dos nossos investidores, nossos clientes. Quando eu vou alugar o imóvel do meu cliente, eu quero saber se o meu inquilino é um cara que vai fazer o pagamento corretamente, certo? Então, se ele a gente tem acesso aos antecedentes criminais dele e aos antecedentes, ao histórico de crédito. Se ele é uma pessoa que não é um bom pagador, ou teve um problema, ele conta, olha, eu tive esse problema, você está vendo aqui, eu fiquei doente, 6 meses sem trabalhar, e fiquei devendo uns cartões de crédito, mas agora, olha aqui, eu trabalho, tá aqui, a gente pode exigir, ao invés de 1 mês de aluguel, 1 mês de depósito, desculpa, geralmente você pega 1 mês de depósito, que é um dinheiro que não é nem do proprietário, não é nem do inquilino e nem da administradora. Ele fica numa conta sobre o controle, né, a administração da gente como administrar. Mas eu não posso mexer, tem auditoria, é bem complicado. Esse dinheiro ele vai ser devolvido para o inquilino se ele devolver o imóvel nas condições que ele recebeu. Só é válido deixar passar o desgaste natural do uso. Mas se ele tem um crédito ruim, o que a gente costuma fazer é pegar, por exemplo, mais 1 mês ou 2 meses de aluguel e fica também como depósito, como garantia de que se ele sumir e parar de pagar, eu posso usar aquele dinheiro para pagar os meses que ficaram faltando. Então existe essa possibilidade, sim. Tá? Mas isso é... Mesmo você tendo um crédito, você pode ter o que eles consideram, por exemplo, não é só a pontuação do FICO, como ele falou, não é só isso. São 2 anos de imposto de renda que eles vão olhar, o tipo de emprego que você tem, o tipo de renda, se você vai poder comprovar. Então, são mais fatores, tá? Tem gente que tem um crédito excelente no sentido de pontos, tem 750, mas ele não tem um emprego. Não tem emprego, por exemplo, as minhas filhas foram garçonetes durante a faculdade inteirinha. O garçom lá não ganha salário. O que ele ganha é $3 a hora para pagar o imposto de renda, porque o resto é tudo tip, né? Gorjeta. Então, considerado é difícil você dar empréstimo para uma pessoa que não tem imposto de renda que vai ganhar $3. Ou ele faz uma coisa bem feita e declara todo o cash que ele ganhou direitinho, ou ele não, é complicado. A gente como corretor também, porque você é autônomo, né? O pessoal que trabalha comigo, eles não são meus empregados, eles têm um contrato de trabalho comigo, mas eles são autônomos, entendeu? Então é um pessoal que tem mais dificuldade de pegar empréstimo também. O mais caretinha, o empregado, que tem lá o salário, o lerite, é o mais fácil de conseguir. É o redondinho, né? Não tem que pensar muito. Alguma outra pergunta, gente? Falando sobre financiamento, a Rosana já mencionou, só para dizer, porque quando a gente trabalha tanto com o mercado não residentes ou residentes, o que ela falou, nós precisamos de uma vez feita a análise de toda a documentação, ela vai emitir uma carta de pré-qualificação. O que é isso? Não quer dizer que você está aprovado já do financiamento, é uma pré-qualificação que ela faz uma análise e, baseado nisso, a gente vai buscar a casa que realmente se enquadra dentro daquilo da tua capacidade de financiamento. Outra coisa, não quer dizer que está garantido, como a Rosana falou, o banco vai fazer as exigências e nós vamos buscar alternativas e soluções para isso. Né? A diferença é que um bom loan officer, ele, quando dá uma pré-qualificação, 90% de que está ok, entendeu? Se você contou toda a verdade e realmente não omitiu nenhuma informação, aí tranquilo. E quanto custa esse serviço? É um percentual do valor financiado ou não? Depende. Alguns bancos eles pagam e aí o loan officer não cobra, mas ele, por lei, ele só pode cobrar no máximo 3% do valor financiado como serviço, no máximo. Né, do valor financiado. Pode ser 2%, 2,5%, 3%, mas padrãozão é 2, 2,5%. Depende do nível de dificuldade. Tem vários bancos.
Nenhum que você vai conhecer, porque são bancos assim específicos, eles só trabalham com empréstimo para estrangeiro. A gente trabalha com Helm Bank, a gente trabalha muito com BBVA Compass, que é um banco espanhol que comprou um banco americano. Tem um monte que não... O BB Américas se empresta. Preferência Hã? alguma? Vocês dão preferência alguma? Não. Aquele que resolveu o problema do nosso cliente só. Pois não. Você ia perguntar uma coisa? Não, pode O BB falar. América tem taxas competitivas, né? Tem. Ajuda o histórico daqui, provavelmente, porque Facilita quem tem conta no Banco do Brasil aqui, eles têm algumas facilidades para abertura de conta lá sem você estar lá, algumas coisas nesse sentido. Eles têm um mínimo que financiam muito maior do que os outros bancos, mas eles têm a taxa de juros é competitiva, mas eles não financiam nada menos do que $200 mil. Outros bancos são $100 mil. Então, para você financiar alguma coisa, você tem que comprar no mínimo 150 para uma entrada de 30%. Né? E no Banco do Brasil é mínimo de empréstimo de 200 mil. Você levantou a mão? Não. Só o cara. Alguma dúvida mais? É isso aí, gente. A gente vai dar um pause, depois a gente vai ficar bem à vontade aqui até o final do dia. Daqui a pouco a gente vai reunir todo mundo aqui para uma rodada de últimas perguntas, se houver. Mas é isso, estamos livres para... É a última apresentação, né? Isso, e a gente está livre aí para bater papo, tá? Obrigada, viu?